Nesse momento, quero passar a palavra para a Márcia Roque da Cruz, para que ela possa, professora, que faz parte do movimento RS Pedágio Não, para que ela possa explanar para a gente toda seu trabalho que vem feito à frente desse movimento. 20 minutos, Márcia. Muito boa noite a todos. Muito obrigada, vereador Leandro. Muito obrigada, vereador Cássio. Muito obrigada a todos os vereadores de Garibaldi, vereador Perim, que esteve conosco também nessa batalha. Vereador Cássio, agradecendo muito especialmente ao senhor, que sempre acolhe tudo, absolutamente tudo que nós pedimos, vereador Cássio. Muito obrigada à Câmara de Vereadores de Garibaldi, a todos vocês, vereadores de Garibaldi, aos vereadores de Boa Vista do Sul que vieram aqui, ao nosso vereador de Caxias do Sul que veio. Iago, muito obrigada, é muito importante a tua presença. Caxias do Sul é o maior município do interior do estado do Rio Grande do Sul, é importantíssimo, né? Nessa situação toda que nós estamos vivendo. A vereadora Neide de Teutônia, que tem sido incansável conosco nessa batalha injusta. Então, muito obrigada a cada cidadão que está aqui, a cada civil que está aqui. Ao Guarani aí, que é o assessor do deputado também, Marcon, que está aqui conosco. Muito obrigada, secretária Luciane. Muito obrigada a todos vocês. E vamos lá, porque nós precisamos, o assunto é sério. Começa aí, Magali, vamos colocar as informações e vamos embora, que é muito importante tudo que nós temos para apresentar hoje aqui. Então, pessoal, nós temos um objetivo muito claro aqui hoje com essa apresentação. Nós pretendemos sair daqui hoje com todas as pessoas que estão aqui e quem está em casa assistindo nós, tendo a certeza do porquê que nós não aceitamos pedágio. O porquê que nós dizemos que não pode ter pedágio no estado do Rio Grande do Sul em lugar nenhum. Pode passar. E cumprimentando ao deputado Paparico, que acaba de chegar também. Muito obrigada, deputado, por tudo que o senhor tem feito por nós. Então, o que nós vamos apresentar, pessoal, é um comparativo da proposta 1 e a proposta 2 do bloco 2. A estrutura que o governo do estado apresenta para as estradas do nosso estado. Pode passar, Magali. E para isso, pessoal, nós vamos fazer algumas perguntas inicialmente que são muito importantes, para que todos nós compreendamos a situação difícil que nós estamos vivendo com essa concessão. Quer ver, pessoal? Por que mesmo com 95% do povo do Rio Grande do Sul sendo contra pedágio, o governo segue com essa concessão do bloco 2? Nós precisamos fazer essa pergunta, ela é muito importante. Aí a gente pergunta também, por que o governo vive falando que só com pedágio haverá estrada? Por que algumas entidades empresariais repetem a mesma fala que o governo? Pessoal, é muito importante essas duas perguntas. Por que o governo diz que só com pedágio vai ter estrada? E por que algumas entidades empresariais repetem isso? E aí nós perguntamos ainda, para onde está indo o dinheiro dos impostos que até algum tempo dava conta de fazer e manter as estradas? O que o governo esconde? Essa pergunta também é muito importante. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo a Garibaldi. O que é que o governo esconde de nós? Ou o que é que o povo e seus representantes não conseguem entender? Que nós paguemos pedágio, pagamos impostos, não vemos o investimento deste pagamento e na sequência querem nos cobrar de novo, e essa cobrança de novo é o pedágio. Pode passar, Magali. Essas perguntas, pessoal, são muito importantes. Ai, desculpa, segura. Agora, pessoal, fizemos essas perguntas iniciais. Vocês entenderam? 95% de nós, o povo do Rio Grande do Sul, não quer pedágio. E aí o governo diz isso, que não tem como ter estrada sem pedágio. Prestem atenção nesse vídeo na sequência. A Magali vai aumentar o volume para vocês entenderem muito bem. Na última sexta-feira, dia 20 de junho, segura, Magali, calma. O instigado, depois da chuvarada que deu a semana passada, imediatamente o governador do estado vem a público dizendo que vai colocar 60 milhões do dinheiro nosso, desse dinheiro que nós pagamos, para recuperar o nosso estado, e que desses 60 milhões,
30 milhões vai para o Dyer. Me chamou muita atenção essa fala dele. Eu recortei esse trecho do Dyer e eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver como o homem foi pressionado, de uma hora para outra surgiu 30 milhões. E esses 30 milhões, segundo ele, vocês vão escutar ele, vai para o Dyer, que de uma hora para outra tem incompetência, porque eles mesmos disseram que o Dyer não tem competência. E vocês vão ver que ele vai dizer que é para fazer as estradas, as pontes e tal, e tal, e tal. Aquilo tudo que eles dizem que não dá para fazer, que é só com pedágio. Solta, Magali. Mais uma vez o Estado vai estar ao lado de cada uma das prefeituras para podermos superar mais esse momento desafiador que a gente está vivenciando. O Estado está liberando nesse momento 60 milhões de reais, sendo 30 milhões de reais do Dyer com os nossos contratos de conserva para naquelas áreas que são de responsabilidade do Estado diretamente, nas estradas estaduais, poder colocar os nossos contratos de conserva imediatamente em campo, para recuperar cabeceiras de ponte, trechos que tenham sido rompidos, tudo aquilo que seja de restabelecimento das estradas do governo do Estado. Entenderam? Como é que agora apareceram os contratos de conserva? É isso que eu tenho dito o tempo todo, né, deputado Paparico, né, vereador Perim? Quem me acompanha, quem nós estamos juntos nessa peleia? Nós dizemos, o Dyer pode fazer. O Dyer pode fazer. Passa, Magali. Mais uma vez Pode passar. Aí, ó. Agora, pessoal, o que eu vou apresentar é muito importante. Eu vou ir devagarinho, eu sei que nós não temos muito tempo, mas eu vou ir devagarinho porque a gente precisa que todos entendam. Nós temos muitos vereadores aqui e a gente precisa que vocês peguem essas informações e depois nós nos ajudemos. Olha, qual foi o plano apresentado em 2022, pessoal? No que o governo do Estado chamou de avançar em logística e transporte. Pode passar, Magali, que agora nós vamos entender um negócio que tem muitos gaúchos que até agora não entenderam. Pessoal, tá ali, ó. Essa aqui foi uma apresentação feita pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, numa coletiva de imprensa, no dia 31 de maio de 2022. Está ali o link. Depois eu vou passar essa apresentação que eu vou fazer aqui hoje, eu vou passar para todos vocês que quiserem ela, tá? Nessa apresentação, pessoal, naquele dia, o governo do Estado do Rio Grande do Sul apresentou o avançar na logística e transporte, o eixo avançar no crescimento. Prestem atenção nesse projeto do governo. Ali o governo apresentou, e eu me lembro muito bem, porque eu acompanhei aquela apresentação. Tá ali, ó, olha o que eu circulei em azul que vocês estão vendo lá do lado esquerdo. Plano de obras do Dyer, pessoal. Olha só, 1,6 bilhão. E aí, esse plano, esse projeto, o governo do Estado disse que era para ser feito pelo Dyer nas nossas estradas no ano de 2022. Junto ali vai ter o programa Pavimenta, o Cooperação DENIT Dyer, e lá no outro lado, bem na direita, vocês vão ver, está circulado também para a gente destacar, ó, as concessões, porque a gente precisa entender. Junto com essa concessão do Bloco 2, que começa aqui com Garibaldi, Barbosa, tem a concessão da RSC 287, que eu já vou mostrar o caos que está nessa estrada, e os blocos, que daí é o 1, o 2 e o 3. E preste atenção, pessoal, eu quero que nós façamos esse cálculo juntos, olha só. Essa concessão, o governo do Estado está dizendo lá que em 30 anos, prestem atenção nisso, 30 anos ele vai conceder então essas estradas, a 287 e os 3 blocos, e vai ser investido 14,7 bilhões em 30 anos. Se a gente fizesse a lógica do que o governo do Estado está fazendo com 1,6 bilhão para recuperar as nossas estradas, vocês não acham estranho que 1,6 bilhão vai ser usado em um ano e em 30 anos só 14,7? Vocês não acham estranho esse negócio? Entende como esse negócio é díspare? Ele não, essa é uma das contas que não fecha. Vocês entenderam agora por que eu grito bem forte que essas privatizações, essas de estrada especificamente, nós temos que dizer não imediatamente. Passa, Magali. Olha só, pessoal, eu destaquei de novo, faz parte da apresentação ainda. O plano de obras do Dyer, 1,6 bilhão. Vocês lembram quanto é que eu vou apresentar na sequência, que é a proposta do governo do Estado para o Bloco 2? É 1,5 bilhão para o Bloco 2. Vejam só, o investimento de 1,6 lá em 2022 é para 3.665 quilômetros de estrada. Vocês entenderam bem, meus irmãos? 1,5 que está sendo previsto de aporte agora é para a estrada de 415 quilômetros. Vocês entenderam? 1,5 para 415
1.115 quilômetros. Ali está dito, ó, 1,6 bilhão para 3.666 quilômetros. E prestem atenção, que eu quero destacar isso aqui. Desses 3.665 quilômetros, pessoal, olha lá, ó, 205 quilômetros é de acesso municipal. Isso é estrada de chão. Para fazer estrada de chão não é a mesma coisa que recuperar asfalto já feito, meus irmãos. 205 quilômetros é acesso municipal, é estrada de chão. Eu duvido que tenha algum pedaço desse que não seja estrada de chão, porque vocês já vão entender na sequência. 216 desses aí é ligação regional, essas ligações que depois o prefeito Perim vai trazer aqui para nós. 3.244 são obras de recuperação de rodovia. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Pessoal, esses dados são muito, muito importantes. 44 é convênio com o município e 39 contratação, pode passar. Agora, pessoal, o governo do estado diz então que faz parte desse pacote a concessão da 287. Nós precisamos falar da concessão da 287, porque a 287 e o bloco 3 tem que servir de exemplo para todos nós que estamos aqui e o povo que está em casa acompanhando nós. Dizer, chega, basta. Mentiram para nós, enganaram nós. Nós estamos sendo enganados. E pessoal, assim, ó, nós temos que entender. Nós estamos sendo enganados e a gente continua aceitando. Então, paremos de aceitar. Boa noite, Michael, seja bem-vindo. Nova Prata presente conosco agora. Seja muito bem-vindo. Então, pessoal, ó, a concessão da RSC 287, que é aquela que liga Tabaí a Santa Maria, que começa lá, Tabaí é bem pertinho de Porto Alegre. Ela começou a concessão, pessoal, em 31 de agosto de 2021, lembram? Durante a Covid-19. O contrato dela foi assinado durante a Covid-19, dezembro de 2020. Vamos lá, essa concessão, pessoal, comporta ou compõe 204 quilômetros, olha só, é exatamente aquilo de estrada de chão que o governo fez em 2022. 204,5 quilômetros é o que tem de pedágio naquela estrada. E prestem atenção, pessoal, essa parte é muito importante. Nesta concessão, a expectativa do governo do estado é duplicar 100% dela. 100% dela. Escutem, tá ali, ó. Até o ano que vem, que é quando fecha 5 anos da concessão, tem que estar 100% duplicados os trechos urbanos dessa concessão. E até os 11 anos a totalidade. Ontem, o que eu fiz? Eu liguei na Rota de Santa Maria, que é a concessionária que está lá nessa aí, que é a Sacir Concessiones, que é uma empresa castelhana, enfim, né, espanhola. E eu perguntei para eles, quantos quilômetros vocês já fizeram de duplicação? Está aqui, depois se vocês quiserem eu tenho a resposta. Um testaço imenso para eles dizerem que até agora não fizeram nenhum quilômetro de duplicação. E até o ano que vem eles têm que entregar todos os trechos urbanos duplicados. Segue, Magali. Ai, perdão. Agora, pessoal, para justificar isso que nós estamos falando da concessão da 287, vocês não precisam escutar eu, mas agora nós vamos escutar 2 prefeitos que fazem parte dessa concessão, que são os prefeitos de Tabaí, município de Tabaí, e o prefeito de Taquari. Escutem esses homens e depois a gente segue aqui. Chegar até a prefeitura e tu não poder fazer nada. Não poder mandar uma máquina lá, tampar aquele buraco para aquela pessoa ter o acesso de sair com o seu carro. É muito triste. Tem pessoas com os carros fora de casa, tem pessoas com os carros presos na garagem, corri ao judiciário, como eu falei, já fui até o Estado, mas o que a Sacir quer? A Sacir quer que o Estado cumpra com aquela fala dele que colocou dentro do site do governo do estado que iriam fazer os acessos. Então a minha cobrança hoje não é com a Sacir, é com o governo do estado. Eles são pessoas que estão sendo atingidas. É um recado assim, é um pedido de um prefeito que está no lado de um outro prefeito, que ele que está sofrendo. O ano que vem vai ser lá em Taquari. E eu não quero passar o que o Anderson está passando, que a minha população passe. E assim, daqui para frente, não precisa a justiça determinar o que tem que ser feito, quando nós podemos fazer administrativamente e tão somente cumprir aquilo que foi dito. Ali, pessoal, o que acontece? Para quem de repente não passou, eu passei há pouco tempo nessa estrada e por causa das obras e por causa da enchente, por causa de tudo um pouco, os acessos, o povo não tem acesso, vocês entenderam ali? O povo não tem acesso para chegar na sua casa.
E isso, segundo o que está sendo debatido, e vocês entenderam do prefeito, é o governo do estado que teria que fazer. A princípio, não é responsabilidade da SACIR, e o governo não está fazendo. Então, olhem a quantidade de problema dessas concessões. Aí, pessoal, aqui, ó, nós precisamos entender um pouco mais dessa concessão. Até agora, o único parlamentar, a gente acompanha todos os parlamentares, o único parlamentar que tem debatido muito esse assunto, e a gente espera que todos os outros entrem nesse debate, é o senador Luiz Carlos Reis. Provavelmente é porque ele usa essa estrada. E a gente pediu para ele, era para ele estar aqui, mas ele não conseguiu, era para ele mandar um vídeo, ele não conseguiu. Mas eu quero que vocês acompanhem o senador Reis, é o único que tem falado desse assunto mais de cima desse assunto, e eu acho que todos nós temos que entrar nele. Porque o estado é um só, pessoal, e o bloco 2 é só o último pedaço que querem pegar para nós entrarmos nessa situação aí de caos total. Olha só, tá lá, ó. Isso aí é a informação do site do governo do estado que a gente tirou ontem. Quando eles fizeram essa concessão, pessoal, a concessão da 287 e o bloco 3, eles são diferentes da proposta do bloco 2. Eles não foram feitos com aporte do governo, eles foram feitos com o tal do deságio. Deságio é a maior fraude que existe, pessoal. Tá ali, ó. O deságio da 287 é a 54,4%. Então, quando fizeram aquela concessão, quando assinaram o contrato, acho que o deputado Paparica acompanhou muito bem isso, né, deputado? Esse deságio, eles venderam ali, não dá para ver muito bem, porque está muito pequenininho, mas o preço do pedágio era para ser 3,36 pila. 3,36 pila. Nunca foi. Aí tá lá no lado, peguei a notícia ontem do Google para a gente não mentir, ó. Qual é que é o valor que começou na 2? Era para ser 336. Quanto que começou? Tá lá, ó. Começou com 3,70. E olha só, até então não cobravam de moto. Começaram a cobrar de moto e as motos passaram a pagar 1,90. Como é que é hoje, pessoal? Eu passei faz uns 20 dias lá nessa estrada. Hoje é R$5 para o carro e R$2,50 pode passar, Magali, para as motos. E aí, pessoal, eu quero que a gente entenda isso. Nada, absolutamente nada desses debates todos que acontecem e depois é levado em consideração. Nada. Ali era para ser 3,36. Não foi. Agora vem o nosso, o bloco 3. No bloco 3, a fraude do deságio, vocês lembram das conversas todas? Vocês lembram? Os vereadores de Garibaldi entraram nesse debate, eu me lembro. Vocês foram uma das únicas câmaras de vereadores que foram contra. Eu me lembro, porque eu acompanhei o bloco 3. Tá ali, ó, também é meio pequeno, não dá para ver, mas eu sei decoro e salteado, então eu falo daqui, ó. A concessão do bloco 13, ela começou no dia 1º de fevereiro de 2023. O contrato foi assinado em dezembro de 22 e ela começou em janeiro de 2023. O valor inicial, eu já não me lembro mais de qual é que era para ser, porque a primeira praça do bloco 3 foi aquela de Flores da Cunha, que quando começou, era indo em Flores da Cunha, começou com cancela, com a pessoinha recebendo lá, e aí ela começou já com 8,30, que não era para ser 8,30. A de Portão, que vocês lembram também, que também começou ainda em Portão, que depois veio para São Sebastião, era também para ser 9 e pouco, começou com quanto? 11,30. Então esquece vocês do bloco 2, que vai ser 3 pila, 2 pila. Não vai ser, porque nunca foi. Aí embaixo ali, pessoal, tem os preços que era para ser no segundo ano. Nunca foi. Os preços do segundo ano tá no lado, que foi depois, ó, 12,30 em São Sebastião, que foi quando começou, que daí saiu de Portão, veio para São Sebastião, passou a ser 12,30. E hoje quanto que é? R$13, pessoal. E a coisa mais infame dessa concessão do bloco 13 e deste pedágio, aquela rodovia, aquele trecho da concessão é 100% duplicado. É 100%, não tem explicação. Passa, Magali. Aqui, pessoal, são os atuais preços hoje. Eu quis destacar isso para que nós entendamos. Isso aqui eu tirei do site da CSG, vocês estão vendo lá em cima, tá CSG. E aí diz bem certinho quantos eixos, quanto valor. Porque a gente sempre fala do valor e às vezes a gente fica chutando, porque tem que calcular e a gente não consegue calcular na hora, porque é muito númerozinho. Tá lá, pessoal, ó. É 9,10 nos dois de Antônio Prado e IP. O outro da sequência lá é o de Farroupilha, que é aqui logo pertinho de nós aqui, né?
que é aquele que é 11,30, que é outra sacanagem infame, que ali, né, que era para a curva da morte, era para 2028 estar pronta, até agora nem começaram, vocês sabem que não vai estar pronta, esse pedágio foi feito dizendo que eles iriam resolver a curva da morte, e depois, ó, 10h40, os 13, enfim, agora ali, pessoal, embaixo, ó, o caminhão, aquele, o mais grandão, com a sequência enorme de eixo, olha lá, o precinho que é, pessoal. Chega a R$104, quem está lendo mais perto aí, eu não estou conseguindo ler todos. 130, entenderam, pessoal? Isso tudo, pessoal, é nós que vamos pagar, isso tudo vai para frete. Passa, Magali, que a gente precisa encerrar a minha parte aqui, eu não falei nem a metade ainda, vereador Leandro, estou lascada, vereador. Olha só, importantíssimo, eu pedi no site da CSG, o que a CSG do Bloco 3 já fez até agora? Nessa concessão, eles disseram que até os 30 anos vai ser investido 4,3 bilhões. Até agora foi gastado 270. Prestem atenção do que eles gastaram até agora, pessoal. Tá lá, ó. O que eles gastaram até agora, ó? Todo o pavimento foi recuperado. Vocês lembram? Essa estrada tinha uns buraquinhos. Tinha buraco? Tinha, mas ela tinha buraco só. O que eles fizeram até agora? Então, só a recuperação desses buracos, usar jardinamento, que é aquilo que a gente vive falando. E aí tem mais, câmera de monitoramento e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas olha só, a concessão da 287 é muito mais grave. Até agora, na 287, o investimento é 2,5 milhões. Até agora, já vai fazer 5 anos da concessão, eles investiram só 36 milhões. E prestem atenção, tá lá o investimento, ó, em placa fotovoltaica. Quem entende a guerra que nós estamos vivendo, pessoal? Placa fotovoltaica, pessoal, tá lá, ó, placa fotovoltaica, pessoal. Vocês entenderam? Essa é a concessão de Santa Maria. Isso é um caos, pessoal. Segue. Então, pessoal, tá ali, ó, naquela mesma apresentação então que o governo do estado fez, eles apresentaram na época tanto a 287 como os blocos 1, 2 e 3, e que é o que nós estamos debatendo, né? Então tá ali, ó, a concessão da rodovia nos blocos. Naquele primeiro momento eles diziam que ia ser 12 bilhões. Vocês vão ver que depois virou... Primeiro foi 14, depois foi 12. Resumindo, a gente já nem sabe mais quantos milhões é. E aí, ó, presta atenção. Para os 3 blocos, é 1.130... 3 blocos, pessoal. É 1.131 quilômetros. Vocês lembram quanto que o governo do estado fez de estradas com 1,6? Vocês lembram? Que o primeiro slide que eu apresentei? 1,6 bilhão eles fizeram 3.665 quilômetros de estrada. Então tá ali a resposta. Por que nós não aceitamos pedágio? Porque nós não somos idiota? Porque nós já pagamos. Tá ali a resposta. Os 3 blocos tem 1.131. Sobra troco, turma. Sobra troco. Passa, Magali. E troco do bom, né? Então tá ali, ó. O bloco 3 é aquilo ali, não vou ficar repetindo muito, vocês devem saber todos. Carlos Barbosa tem o pedágio logo aqui no ladinho. A 470 foi entregue um pedaço para poder acontecer aquela concessão. Passa, Magali. Aí o bloco 2, pessoal, uma coisa que me chamou a atenção foi assim, ó. Quando o governo do estado apresentou isso aí em 2022, eles disseram que a população do bloco 2, lembra? Bloco 2 é norte do estado e Vale do Taquari. Eles disseram que nessas 2 regiões do estado tinha 12,8% da população do Rio Grande do Sul. Me chamou a atenção que agora eles dizem que tem 17%. Eu não estou entendendo muito bem essa conta. Eu acho que é mais uma falcatrua para justificar enfiar esse pedágio nas nossas guampas, tá? Segue, Magali. Aí o bloco 1, que é um bloco que nós precisamos estudar ele, por quê, pessoal? O bloco 1 é 444 km, 1,7, ó, que é lá naquela região. Ele começa no ladinho de Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Alvorada. Vocês lembram, né, que aquele pedágio não foi feita a concessão do bloco 1, porque era para ter um pedágio que dividia Viamão e Alvorada. E o povo não quis. Gritaram e disseram, nós já pagamos imposto. E foi o único dos 3 blocos que foi investido dinheiro dos nossos impostos. E esse bloco está quieto. Passa, Magali, que vocês já vão entender. Olha as perguntas que o governo do estado fez, ó. Ele pergunta, pedágio na 118? Por quê? Porque o governador prometeu em campanha que não ia botar pedágio na 118. Então ele botou como pergunta para tipo assim, não, mas quem é que falou em pedágio na 118? Ninguém falou em pedágio. Não, imagina. Somente uma praça de pedágio no trecho a ser concedido, a ser construído lá, ó, Gravataí e Viamão. 2 praças, e assim vai. Magali, segue, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo.
a situação dos blocos hoje, pessoal. Tá ali, ó. Lá ainda eles apresentaram, então lembra, é maio de 2022 essa apresentação. Tá ali, ó. O bloco 3 já estava em assinatura de contrato, porque eles assinaram em dezembro daquele ano. E o bloco 2 estava parado. Presta atenção, o bloco 2 estava parado, porque ele foi judicializado. Por isso que nós estamos nessa briga agora. Quando foi lançado os blocos, foi lançado os 3. O bloco 3 seguiu porque todo esse praguedo quiseram e fizeram o bloco 3 mesmo nós não querendo. Nós, o povo, eu digo, e alguns de vocês aí que nos representam. O bloco 2 foi judicializado e ficou parado até dezembro, que foi quando lançaram esse novo processo aí que nós estamos agora. E o bloco 1 é aquele que fizeram as obras com dinheiro do imposto Passa Magali. Então, pessoal, aí, ó. No dia 18 de dezembro de 2024, lá no município de Erechim, com a presença do deputado Paparico, o governo do estado do Rio Grande do Sul apresentou a primeira proposta do bloco 2 e disseram que teria investimento de 6,7 bilhões nas rodovias que é Vale e Norte. Passa Magali. Tá ali, pessoal, ó, o que eu destaquei para vocês. Será que em 2022 essas regiões tinham só 12% e agora tem 17%? Que cálculo é esse, será que o governo do estado está fazendo? Nós temos que levar em consideração, porque quando eles fazem os estudos, eles dizem a população impactada, Passa Magali. Então nós não podemos ignorar esse dado. Pessoal, presta atenção. Nessa primeira proposta, o governo do estado disse, né, vocês todos sabem, que teria duplicação de 244 quilômetros dos 414. Que teria 103 quilômetros de terceira faixa e mais umas coisinhas, né? Limpa aqui, bota lá, umas graminhas aqui, umas florzinhas ali para dar uma enganada, porque o povo só gosta de frufru mesmo, né? E aí o aporte era 1,3 bilhões. Passa Magali. Olha só, já lá tinha pegadinha que nós vinhamos gritando campo afora e poucos escutavam nós. Parece que agora os prefeitos, principalmente do Vale do Taquari, começaram, acho que de tanto nós bater, porque ó que nós batemos, viu? Eles começaram a ver, opa, parece que esse povo não é tão louco assim e esse povo tem um pouco de razão. Já dizia lá, pessoal, ó, que tinha gatilho, já tinha gatilho nos 244 quilômetros. Então, como é que nós vamos aceitar a proposta 2, pessoal? Tá lá, ó, leiam. Isso aí é da apresentação do governo do estado. Gatilho de tráfego. Além dos 244 quilômetros de duplicação, há a previsão de mais 12 quilômetros vinculado a gatilho volumétrico nos seguintes pontos. Pessoal, esses gatilhos é o que dá margem para a concessionária, um dia depois que assina o contrato, dizer: nós precisamos de reequilíbrio econômico financeiro. Passa, Magali. Ali tá, pessoal. A composição do investimento, então, daquele primeiro projeto, chamou a atenção para nós ali, ó, que das ampliações é somente 25%. Então, é aquilo. Nós estamos pagando um pedágio para 30 anos, vereador Olívio, para nós termos 25% do investimento só efetivo em estrutura. Passa, Magali, que nós já estamos terminando, vereador Leandro. A composição dos custos, pessoal, está longe para mim, eu não me lembro todos de cabeça. Mas ali, ó, pessoal, me chama muito, mas muito... eu posso olhar aqui, né, ó. A conservação, pessoal, presta atenção. A conservação do sistema rodoviário, a proposta é 23,8. A administração, pessoal, presta atenção nisso aqui. A gente tem que prestar atenção nisso aqui. Administração, 19% e verba e recurso vinculado. Sabe por que eu quis destacar os 19%? Porque o pedágio free flow não era para não ter investimento em gente? Por que precisa de 19% de todos os recursos em administração? O que é administração? Vocês entenderam agora? Vocês entenderam agora? Tá ali, pessoal, eu entendi isso ontem, porque eu estou estudando isso aqui, a cada dia eu encontro um jabuti diferente. Aquilo ali me chamou muita atenção. Se não tem gente trabalhando, por que tem? Vocês entenderam? Olha lá, ó. Conservação é 23,8. Administração 19. Mas não era tudo pelas câmeras? Segue, Magali. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Então vamos lá, pessoal. Na proposta 1, agora eu resumo aqui. Estou finalizando. Proposta 1. 6,7 bilhões de investimentos ao longo dos 30 anos. Tá? 4,5 bilhões serão investidos nos primeiros 10 anos, o governo do estado faria o aporte de 1,3. Aí você sabe a gritaria que nós fizemos campo afora,
a história do Free Flow, daí tá lá o Free Flow, a mentira do Free Flow, olha ali, ó, que não sei o que vai reduzir, que é mais rápido, que é mais... Dê uma olhada, pra gente ir de Caxias do Sul a Farroupilha hoje tá mais difícil, mudou tudo, as velocidades todas diminuíram. Segue, Magali. No dia 9, pessoal, no dia 9, segunda-feira de junho, agora, pouquinho, o governo apresentou a proposta 2 lá em Porto Alegre, que vocês sabem, porque todos vocês acompanham nós, me deixaram entrar, eu fui lá, entrei, ouvi tudo, aquelas barbaridades, então foi bom, porque a gente escutou todas as barbaridades, e aí veio o tal do cenário pós-consulta. Pessoal, olha só, aqui a gente precisa destacar, porque nós que estamos aqui estivemos presentes. Teve 3 audiências públicas, Passo Fundo, Lajeado e Venâncio Aires, pessoal. Dessas audiências públicas, eu fiz um levantamento e a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia também fez e nós batemos os dados. 80% das pessoas presentes na audiência pública disseram não ao pedágio. Uns 10%, uns 5, 10% ficaram em cima do muro. E no máximo 5 a 10% disseram que querem pedágio. Dentre esses, é a prefeita de Marau, a prefeita de Camargo, a prefeita de Encantado, o prefeito de Encantado é outro também, mas é a prefeita de Lajeado, a prefeita de Estrela, o prefeito de Mussum, o prefeito de... Agora eu vou me esquecer dessas criaturas todas. E alguns deputados estaduais. Vilmar Zanquim, Nadine e Edson Brum, não, porque ele está de folga, é o Edvilson Brum, o irmãozinho. O Edvilson Brum, que foi o único deputado que foi na de Venâncio. Vocês entenderam? Então, para que audiência pública? Vereador Cássio, nós entramos com um pedido, vereador Cássio, e a gente quer que os vereadores façam o mesmo. Então, para que existe audiência pública? É só para bonito? É só para bonito? Passa, Magali. Aí eles disseram que teve diálogo, e está ali um resumo, passa, Magali. Foram 70 dias enrolando nós, mas os 70 dias foi importante, pessoal, porque foi aí que nós conseguimos mostrar para quem não tinha visto a barbaridade que é esse negócio. E olha só, eles apresentaram lá que eles revisaram tudo menos o número de pórtico. Por quê, pessoal? Eu tenho afirmado aos 4 cantos do Rio Grande, porque este pedágio não é para estrada. Segue, Magali. E aí eles falam também, esse bonitinho aí, que é para otimização dos investimentos, tal. Segue, Magali. Aí, ó, vem... isso aqui é importantíssimo também, porque eles tinham que achar uma novidade, porque não tinha novidade. Então, o que eles acharam? Os trechos, olha só, eles acharam que tem que mudar, na proposta 1, aquela apresentada em dezembro, era para ser tudo, acostamento 2,5 metros. Era para ser tudo, de Erechim até Carlos Barbosa e Garibaldi, era para ser 2,5 metros. Aí eles descobriram, né, tecnicamente, que onde for plano é 2,5. Mas onde for ondulado é 2 metros. E aonde for montanhoso é 1,5. Vocês acreditam? Eu estava lá, eu vi o Eduardo Leite destacando isso aqui como a coisa mais importante do bloco 2. Segue, Magali. Eu estava lá e eu vi, pessoal. Aí está ali, pessoal. Aquilo tudo que eles retiraram da quilometragem de terceira via e duplicação, eles botaram em gatilho. Ou seja, se preparem. Se nós perdermos essa guerra, os gatilhos vão voltar tudo. Segue, Magali. Aqui está a parte que daí eu finalizo tudo, pessoal. Se era 244 quilômetros, eles reduziram para 174,5 nessa segunda proposta. De duplicação, se a terceira faixa era 103,7 km, eles reduziram para 72,5. Olha só, eu botei como recado ali para nós, ó. Presta atenção, pessoal. Reduziu 29% duplicação. Reduziu 30% terceira faixa. O valor da tarifa, supostamente, reduziu 17%. Ou seja, de 0,23 para 0,19. E aumentou o pagamento. Nós vamos ter que pagar mais 200 milhões. Tchê do céu, uma que conta. Passa, Magali. Que é o que está aí, ó. Está ali, está dito, né? Repetido de novo. Passa, Magali. Aí está ali as isenções que os prefeitos disseram que não vão aceitar para ser 18 centavos. E que diferença faz 18, 19, né? Segue lá, Magali. Aí agora, pessoal, isso aqui é importantíssimo e daí eu já estou finalizando de verdade. Então agora, nós queríamos impedir que ele mandasse essa proposta para o TCE. Infelizmente não conseguimos. Antes de ontem, o governador disse que mandou para o TCE.
O deputado Paparico, que está aqui, vai certamente falar na sequência, está tomando providência pela frente parlamentar contra os pedágios. Nós, povo, estamos fazendo documento para entrar também no TCE, pretendemos ir até o TCE de novo. O FAE, que está aqui, o Michael, que está aqui, já foram no TCE, nós vamos de novo. O povo tem que ir nesses órgãos, pessoal, quem banca esses órgãos somos nós vamos lá. E a nossa ideia é, e tenho que pedir para vocês aqui hoje, nós precisamos impedir que o edital seja publicado. Então esse tem que ser o nosso objetivo, porque é o próximo passo. E até onde a gente sabe, pessoal, ontem aconteceu mais uma daquelas reuniões secretas do governo do estado, técnicos do BNDES, com pessoas interessadas no bloco, e disseram que estão dando suporte para que o edital seja publicado. Então, assim, ó, esses 4 ou 5 que estão dando suporte, vereador Cássio, não podem passar por cima de nós, os 95% de gaúchos que nós somos. Passa, Magali. Tá aí. Pode passar, Magali? Tá aqui, ó. O que nós pedimos, pessoal? Nós não queremos pedágio, acho que já ficou claro aqui agora. E o que nós queremos, então? Pessoal, cancelamento imediato da proposta do bloco 2 e a do bloco 1 também, porque ele já ameaçou com o bloco 1, tá? E a revisão total da concessão do bloco 3 e da RSC 287. Utilizar o dinheiro do aporte para fazer aquilo que foi feito com 1,6 bilhão. É meio óbvio, né? Que foi apresentado no início dessa minha fala aqui. Realizar consulta, pessoal, isso aqui é muito importante. Realizar consulta em cada micro-região afetada por esse pedágio, para saber aonde que precisa de duplicação, aonde que precisa de terceira faixa, a mudança que vai precisar ser feita, porque são as pessoas do lugar que tem que saber. Tem muito agricultor nesse lugar. Se duplicar, não pode mais ter passagem de trator. Como é que faz, vereador Leandro, se a maioria é produtor rural? Olhem como é que é Cruzeiro do Sul, pessoal. A história, Cruzeiro do Sul é um caos, foi duplicado e eles não podem passar. Eles têm uma propriedade que um trecho da terra deles é aqui e o outro trecho é no outro lado. Pessoal, eles não podem atravessar para a terra deles, pessoal. É gravíssimo esse negócio. Não tem como eles passarem para a terra deles, pessoal. Depois, que é o que o prefeito Perim vai falar, ó, fazer, pessoal, estradas alternativas para nós desafogarmos. Pessoal, nós temos que parar de ser feito de animal, porque nós estamos sendo tratados como uns animais, que só andamos na 453, que só andamos na 122, que só andamos na 470, vocês entenderam? Eles direcionam nós para essas estradas e nós vamos. Nós precisamos ligar as outras estradas para resolver o problema e nós termos acesso alternativo. Apresentar um cronograma, deputado Paparico, eu peço encarecidamente para o senhor, pela frente parlamentar, como é que até hoje o DAER não tem um cronograma regular para as rodovias? Como é que a IGR, pessoal, não tem um cronograma? A IGR está aí, pessoal, nós precisamos, né, desse cronograma de obra dessas rodovias. Ou tem, de repente eu sou uma ignorante, não sei, né, pode ser, porque ignorante eu até sei que eu sou, né? Apresentar, então, um cronograma de manutenção regular das rodovias para não deixar chegar na precariedade da 129, em Guaporé, em Serafina Correia. Garantir que o DAER e a EGR cumprirão a finalidade para a qual foram criadas e realizar em conjunto com a Assembleia Legislativa, que são quem nos representam, a revisão das leis que não deixam claro qual é que vai ser a destinação dos impostos e das tarifas que nós pagamos. Pessoal, isso aqui tem que ser feito. Muito obrigada e desculpa o excesso meu aí.